Boa. Então, bem-vindos à primeira conversa Replay. Estas conversas são iniciadas no âmbito de um novo projeto de reciclagem de brinquedos. Peço, por favor, para se colocarem em mute. Ok, boa, obrigada. O projeto Replay é um novo projeto que pretende testar a primeira rede de recolha, triagem de materiais e reciclagem de brinquedos em Portugal. Foi desenhado para 5 cidades, Porto, Lisboa, Figueira de Castelo Rodrigo, Cascais e Évora. São as 5 cidades onde existem máquinas Precious Plastic. Precious Plastic Portugal é o nosso parceiro neste projeto, que eu vou pedir para pôr em mute. Boa. De forma a podermos mostrar opções mais independentes de reciclagem, que permitam uma agilidade na criação de novos produtos e ao mesmo tempo, e portanto vamos tentar criar novos brinquedos a partir daqui. Está de momento a decorrer um concurso de design para a criação do novo brinquedo, está a decorrer a votação e vamos saber daqui a pouco tempo. Ao mesmo tempo, o resto dos materiais, do plástico será encaminhado para a Extroplast, que vai criar umas caixas para colocação em parques infantis que promovam troca de brinquedos em bom estado, e assim tentamos testar tanto a reciclagem como o prolongamento da vida dos brinquedos. Com isto, temos 5 cidades iniciais, de momento já temos 11 cidades pela mobilização de vários cidadãos e algumas instituições, mas em paralelo a este, voltando atrás, os outros materiais, além do plástico, também serão encaminhados para os diferentes recicladores ou algumas oportunidades de recycling. A par desta operação, que está a ser testada a modo piloto para estudarmos a viabilidade de implementação disto de forma mais permanente, estamos também a realizar esta série de conversas para explorar temas que mexem connosco, acima de tudo, à volta da questão dos brinquedos, e como uma oportunidade, por um lado, para aprendermos e discutirmos oportunidades de mobilização cívica e de empresas e de instituições, e ao mesmo tempo trazer também à discussão e inspirar, não é, maior conhecimento sobre temas importantes como este primeiro da reciclagem. Uma segunda será dedicada à toxicidade dos brinquedos, o que sabemos e como é que nos podemos mobilizar. A seguir vamos falar sobre marketing infantil, onde os brinquedos têm um papel também muito forte neste push, não é, da compra pelos pais e pelas crianças. Vamos falar também sobre a qualidade do bom brincar e depois vamos desenhando outras conversas que vão surgindo destas outras necessidades, não é, de explorações de temas. E, portanto, enquanto ponto de partida deste projeto, nós pegamos nesta conversa para pegar em 2 temas essenciais. Primeiro, a reciclagem de brinquedos, ou a falta de reciclagem de brinquedos. Não é? Temos um sistema de reciclagem extremamente complexo, têm sido feitos avanços bastante consideráveis, mas mesmo assim, de acordo com os dados, em 2019 só 23,7% da totalidade dos resíduos é que foi reciclado. Estamos ainda bastante aquém dos níveis europeus e, portanto, ainda há imensos esforços que têm de ser feitos. Nós convidamos aqui alguns oradores que são nossos parceiros em diferentes formas neste projeto, para dar a conhecer o seu trabalho e também o seu olhar perante os desafios e as oportunidades nas diferentes áreas aqui no que toca da reciclagem. E por isso eu vou começar por convidar o Mário Raposo, que está à frente, de momento é fundador da No Waste Marketing, uma agência de comunicação no waste, mas que também teve muitos anos enquanto diretor de marketing da cidade de Ponte Verde e, portanto, tem um grande conhecimento deste mundo do lixo, e foi quem nos deu um dado também um dado que nós utilizamos na abertura do nosso projeto, que é, sabemos que é estimado que cerca de 30 milhões de brinquedos vão parar a aterro por ano.
Mário, podes nos contar de onde é que veio este número e explicar um pouco a situação da reciclagem em Portugal. Passo-te a palavra. Obrigado, Ana. Obrigado à Zero Waste Lab por esta iniciativa. É sempre interessante falar de um tema que me é muito querido, a reciclagem e a reciclagem de brinquedos em particular. Só fazendo aqui o meu percurso, que é relativamente simples. Eu sou formado em gestão, portanto não venho das áreas das engenharias ambientais, que é o normal nestas questões. Venho do marketing, sou um marketeer de profissão. Fiz a minha carreira na Unilever durante 14 anos, marcas como Mosaic Galo e Knorr e Alce e Maizena. E depois trabalhei 10 anos na Sociedade de Ponte Verde como diretor de marketing e vendas e apanhei o bichinho do ambiente, e quando se apanha o bichinho do ambiente é difícil sair. E, portanto, quando saí da Sociedade de Ponte Verde, fundei a NOA, que é uma agência e uma consultora que só trabalha marketing ambiental. Portanto, é a única do seu género em Portugal, no sentido em que, enquanto agência de publicidade, só trabalhamos marketing ambiental e, portanto, apesar de termos conhecimentos de marketing em geral, aplicamos sempre a área do marketing. Portanto, fazemos aqui uma ligação entre a área da engenharia e a área do marketing. Fazemos uma perninha na consultoria também, enfim, porque esta área fica a meio termo entre as duas questões. Quando trabalhamos consultoria, é mais na perspectiva também de a compreensão que temos do consumidor e como é que podemos impactar o consumidor de forma a torná-lo mais sensível a estas questões do ambiente e, sobretudo, mais do que ele ser sensível, é atuar, que é sempre a parte mais difícil, agir, no fundo, nestas questões ambientais. Trago aqui uma pequenina apresentação, que aliás é tão antiga como 2017, foi das primeiras que fiz sobre este tema, dos brinquedos, que é um tema muito querido. O nome NOAA vem de No Waste, é uma abreviatura de No Waste, e pronto, e somos uma uma consultora, mas também uma agência de publicidade para a área do ambiente. Ora bem, como é que nos surgiu a questão dos brinquedos? Primeiro ponto é que os brinquedos são, dentro de todos os resíduos que são gerados numa sociedade, aqueles que têm maiores emoções ligadas. E, portanto, nós temos aqui um veículo importantíssimo para a sensibilização ambiental das crianças e, sobretudo, para as crianças levarem os pais à reciclagem. Esse é um tema muito interessante para quem vem, como eu, da área do marketing, é que, de facto, estamos a trabalhar com as emoções das pessoas. Tivemos, por exemplo, fizemos uma experiência com o Toy Story, no lançamento do Toy Story 4, uma operação com a Disney, Portugal, e que nos cinemas colocámos umas caixas com a imagem do Toy Story para recolher brinquedos antigos, e teve um sucesso espetacular e era nos cinemas. Portanto, de facto, quando ligamos emoções, quando contamos uma história, no caso dos resíduos de brinquedos, era muito mais simples. Por outro lado, para os pais, também poderia facilitar contar a história de que os brinquedos não estão a ir para o lixo, nem estão a ser destruídos, estão a começar uma nova aventura, que, aliás, foi assim que nós contámos a história no Toy Story 4. Ligámos à história do filme e dissemos, enfim, os teus brinquedos vão ter uma nova vida. De facto, eles foram doados a instituições, no caso foi a Entreajuda. E, portanto, o nosso mote é o No Toy Gets Left Behind, que é o mote do Toy Story, filme que eu adoro até hoje. Ora bem, para os cálculos e para começarmos a fazer as contas àquilo que são os brinquedos colocados no mercado, a nossa questão foi, não há muitos dados em Portugal, portanto fomos buscar dados de uma empresa norte-americana, foi Thomas of Maine. Enfim, nos Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos é gigantesco, são 3 milhões de brinquedos comprados anualmente nos Estados Unidos. E, portanto, a nossa questão foi começar neste número, sabendo quanto é que os Estados Unidos faturavam em termos de brinquedos, sabendo que isso representam 3 milhões de brinquedos, fazer a conta para Portugal. Nós temos estes dados que vêm da Statista,
e, portanto, nós conseguíamos saber que em Portugal nós temos um mercado nacional à volta dos 270 milhões de euros por ano de brinquedos colocados no mercado, o que dá uma média estimada de euros por criança, dos 0 aos 14 anos, de 171 euros. E se repararmos, esse valor está muito próximo de Espanha e de Itália, que são países cujos dados são rigorosos. Portugal, como digo, não tem dados, mas, portanto, quando chegamos a 171 euros por criança, achámos que estávamos relativamente sólidos neste número de 270 milhões, sabendo que Espanha tem 176 euros por cada criança gasta em brinquedos. Se nós pararmos um bocadinho para pensar em quase 200 euros de brinquedos gastos por ano, é um número bastante significativo para um país relativamente pobre como o nosso. Com dados também da InformaDB, estes dados têm sido comprados, portanto não tenho uma fonte mais recente do que de 2015, creio eu, 15 ou 14. Na altura, isto foi antes da falência da Toys R Us, que foi comprada, julgo que sabem, por dois empresários portugueses, Toys R Us Ibérica, Espanha e Portugal. De qualquer forma, perdeu seguramente mercado nesta passagem. A Toys R Us era de longe o produtor número 1 em Portugal. É importante perceber que nós não temos números sobre quanto é que poderão representar os hipers e supers e muitos dos importadores chineses que não declaram, pura e simplesmente. Para além disso, faltam-nos todos os brinquedos que não são comprados e que nós achamos que numa entidade de brinquedos, que recolha brinquedos, também deveriam cá estar. Estamos a falar dos Kinder Surpresas e dos Happy Meals. Isto introduz alguma complexidade quando nós passamos para a fase 2, que era a minha esperança, que o projeto da Zero Waste Lab chegue a ser, que é criarmos mesmo uma entidade gestora de brinquedos. Quando chegarmos a essa fase, temos esta dificuldade, é que todas as entidades gestoras normalmente têm duas formas de cobrar o valor, de pagar um ecovalor de cobrar o ecovalor aos seus clientes. Um é por peso colocado no mercado. Isso introduz diversas dificuldades. Normalmente os produtores não têm uma noção de qual é o peso de brinquedos que colocam no mercado. Portanto, isso seria uma das dificuldades, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade, que eu acho que seria muito mais simples na questão dos brinquedos, seria fazer uma percentagem direta da faturação, do género 1% ou 0,5% da faturação do valor de venda do brinquedo. Isto teria uma vantagem de ser mais justo, porque os brinquedos de maior valor acrescentado pagariam mais do que outros. Teríamos a dificuldade dos brinquedos oferecidos gratuitamente, que teríamos, se calhar, de colocar um valor, uma taxa, o que fosse, para estes brinquedos de plástico. 90% dos brinquedos colocados no mercado, pelo menos dados dos Estados Unidos, são compostos total ou parcialmente por peças de plástico. Se temos experiências no estrangeiro, temos algumas, mas também nada de sério. Curiosamente, França, que é o país que tem talvez mais fluxos de resíduos, já está a falar nisto nos brinquedos serem uma solução. O que nós temos, por exemplo, em Berlim, é um ecoponto de cor de laranja, que é quase um Others, chamado Other Recyclables, em que vamos juntar tudo o que são recicláveis na embalagem. Por exemplo, estão ali brinquedos, como estão tupperwares, como estão tachos e panelas, por exemplo, garfos e facas. É uma hipótese criarmos em Portugal algo como Other Recyclables, ou então criarmos mesmo uma entidade gestora, como eu digo, para brinquedos, que aliás está na sequência daquilo que Portugal está a preconizar no Unilex, que são fluxos de resíduos diversos, geridos por entidades gestoras. Enfim, quer numa, quer noutra situação, eu acho que o que faz sentido é haver uma entidade gestora. Já explico porquê, mas é a única forma de o sistema ser sustentável.
Em paralelo, grandes produtores, neste momento já se chegaram à frente, Lego e Hasbro, mas não há propriamente uma solução para resolver os brinquedos de PVC da Lego, nem da Hasbro. Enfim, neste momento tem-se limitado a brincar um pouco com as caixas e a tirar as janelas de plástico, mas enfim, mexer no brinquedo não é fácil e nós sabemos que não é assim muito fácil encontrar uma alternativa ao plástico, na verdade é isso. Ora bem, o que é que nós defendemos? Que de facto deveríamos ter uma entidade gestora dedicada a brinquedos, isto é, ou uma das entidades gestoras, ou as entidades gestoras que existem integrarem brinquedos, que também não seria por aí além. Nós estimamos que precisaríamos de ir buscar à volta de 2 milhões de euros para construir esta entidade e para ela depois pagar pelo menos a sua recolha. E, portanto, não seria assim muito extraordinário cobrar 1% da faturação dos produtores. Com os dados que eu vos mostrei anteriormente, nós chegámos a esta estimativa, 38 milhões de brinquedos, ou unidades de brinquedos colocados no mercado, sendo que cerca de 20% vão para incineração, se forem colocados, nomeadamente em Lisboa e no Porto, vão parar as incineradoras, significa que, pelo menos são valorizados energeticamente esses, temos 30 milhões de brinquedos, ou mais um bocadinho, talvez, que vão parar a aterro todos os anos. Mais uma vez, estas estimativas não entram em linha de conta com Happy Meals e Kinder Surpresas, que seriam ainda pior. E, falar em incineração, temos a imagem do Woody, no filme Toy Story 3, praticamente a ser incinerado. Como é que porque é que achamos que uma entidade gestora resolveria este ponto? É que nós temos aqui uma série de operações que precisamos de financiar. Por um lado, achamos que a recolha de brinquedos poderia estar aí sim nas lojas de brinquedos, e obviamente hipers e supers, portanto, todos os sítios que vendem brinquedos deveriam recolher e ser obrigados a recolher de volta. É preciso pagar essa logística inversa. É fundamental depois também ter operações de reutilização, como acontece no caso dos elétricos e eletrónicos. É necessário separar os brinquedos que são eles mesmos elétricos e eletrónicos e para os fazer chegar às entidades gestoras respectivas. E também achamos que esta área poderá ter uma grande componente de reutilização, quer no mercado nacional, quer mercados de exportação, como é o caso da CPLP, onde, por exemplo, uma parte dos brinquedos que nós recolhemos com a Disney enviamos, não é? Nomeadamente peluches e outros brinquedos para crianças. Os brinquedos têm este fantástico leque de possibilidades, desde reparação e reintrodução no mercado. Os produtores não gostam muito desta visão, ficam sempre muito nervosos, mas eu acho que isso é normal quando começamos o novo fluxo de resíduos. Acho que, enfim, praticamente todos os fluxos de resíduos começaram com estes nervos à flor da pele, mas eles depois habituam-se à ideia de que não rouba grande parte do mercado. Obviamente nós estamos a reintroduzir brinquedos e a oferecer a instituições e a crianças e a famílias com crianças carenciadas, naturalmente. Uma outra parte, como diz a Ana e bem, vai para Extroplast, tem que fazer plásticos mistos, não há nada que se possa fazer de diferente disso. Tanto quanto conheço, não há plásticos muito nobres na composição dos brinquedos, como o PET, e portanto temos normalmente até uma mistura de plásticos e portanto, felizmente temos reciclagem em Portugal, que é o caso da Extroplast, e tudo o que sejam componentes dos brinquedos, partes ou peças que não tenham qualquer possibilidade de aproveitamento, quer reintrodução, quer reciclagem, então deveriam ser separados e enviados para produção de energia. Que eu acho que seria um mal menor, pelo menos sempre evitaríamos que fossem parar a aterro.
Chegámos naquela altura a fazer uma toy box, que era uma peça muito colorida para colocar nas grandes lojas, e fizemos outra coisa que é definir o que é um brinquedo, o que é que não é brinquedo. Essa é outra há sempre que marcar linhas, há sempre que definir fronteiras e, portanto, enfim, aquilo que nós não consideramos brinquedo e que convém estar bem claro, são tudo aquilo que de facto não tenha estas características: tintas, vernizes, canetas, lápis de tintas, comidas, lixos. Temos o mesmo também. Enfim, temos tudo isto tem que se definir sempre. E pronto, e é isto que temos a dizer. Boa. Muito obrigada, Mário. Eu gostava de acrescentar aí que nós estamos, como já te falei, também a tentar criar um grupo de trabalho para mapear a realidade de Portugal e ter realmente as superfícies, não é, os grandes supermercados que vendem muitos brinquedos e isso também a poderem tentar traduzir os seus números, por isso vamos tentar mapear e com as marcas portuguesas e algumas de exportação, etc. E vamos também tentar trazer o case de França, não é? E agora da implementação do sistema de responsabilidade alargada do produtor para também ouvirmos, não é? E aprendermos como é que está a ser o processo e quais são os maiores desafios e podermos ver o que é que pode ser adaptável ou não, aqui em Portugal. Portanto, espero que chegaremos este segundo ano, não é? Depois para também avaliar a implementação de um sistema permanente. Muito obrigada. Agora passando um pouquinho para... ou talvez eu se calhar passo agora ao Ricardo. Vamos dar aqui um pouco a volta, já que falamos bastante dos brinquedos, talvez seria uma boa oportunidade para contar o papel do eletrão, porque nós sabemos que os brinquedos que são reciclados efetivamente são por terem componentes eletrónicas, é um mercado cada vez mais crescente, não é? E eu sei isso como mãe também, e portanto era interessante talvez ouvir o papel do eletrão aqui e no panorama também nacional, porque brinquedos apenas representam uma pequena fatia do trabalho enorme que o eletrão faz e depois passamos para a frente. Obrigada. Obrigado, Ana. Antes de mais, obrigado pelo convite, por participarmos aqui neste tema, que é muito relevante para nós, porque efetivamente, enfim, o Mário falou na possibilidade de existir uma entidade gestora para os brinquedos, dedicada ou incorporada noutra já existente, e eu devo dizer que, para começar, que efetivamente nós já incluímos, embora uma pequena parte, alguns brinquedos no nosso âmbito, porque o Eletrão tem, no âmbito da sua atividade, tudo aquilo que sejam brinquedos elétricos e eletrónicos, que, como nós todos sabemos, cada vez há mais. E, portanto, nós acabamos por gerir, como a Ana disse, de facto não tem muita expressão na nossa atividade global, mas que é um setor que olhamos com carinho, por várias razões, e, portanto, estamos muito interessados em projetos desta natureza. Eu fiz aqui uma pequena apresentação também, vou procurar ser muito rápido, só enquadrar um bocadinho aquilo que fazemos do ponto de vista geral, e depois também acabar com alguns desafios que temos perante nós na gestão dos resíduos elétricos e eletrónicos no geral, mas também em relação aos brinquedos propriamente ditos. Deixem-me ver se consigo compartilhar aqui a minha tela. Eu aproveito também só para dizer, como estamos a fazer a separação dos materiais, não é? Vai ser interessante também ver toda a amostragem e da entrega, não é? Das famílias. Vamos conseguir também avaliar a percentagem dos diferentes materiais e com isso tentar também trazer um olhar quantitativo, não é? Sobre o peso de cada um dos materiais. Partilharemos no devido tempo. Certo. Muito bem. Então, penso que já estão a ver a minha tela. Sim. Ótimo. Então, muito rapidamente, eu vou centrar a minha apresentação em 4 temas: quem somos, quem são os nossos aderentes, o que fazemos do ponto de vista da gestão de resíduos e, então, finalmente, os tais desafios que eu referi. Portanto, o Eletrão surgiu em 2005, é uma associação sem fins lucrativos, que foi
no fundo, constituída por 60 produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos, na altura, embora posteriormente tenha vindo a abarcar outros fluxos de resíduos, nomeadamente as pilhas e as embalagens mais recentemente. Curiosamente, temos falado, ou tenho estado a falar um bocadinho sobre os brinquedos elétricos e eletrónicos, mas há aqui uma sinergia óbvia entre estes dois fluxos de resíduos, porque tipicamente um resíduo elétrico e eletrónico pode ter no seu interior também uma ou mais pilhas, como todos sabemos, e portanto também há aqui uma sinergia óbvia entre estes dois fluxos de resíduos que o eletrão hoje em dia gera. Portanto, estes são os nossos associados. Enfim, é sempre importante fazer referência, são grandes empresas relacionadas com o setor elétrico e eletrónico e, como eu referi, portanto, temos vindo progressivamente a abarcar enfim, um número cada vez crescente de fluxos de resíduos. E a nossa perspectiva é essa, ou seja, nós temos defendido muito que é importante também aproveitarmos estas sinergias, porque quando um determinado produto é colocado no mercado, imaginemos nós o nosso típico telemóvel ou mesmo um brinquedo que seja elétrico e eletrónico. Portanto, no fundo, esse brinquedo é vendido dentro de uma embalagem e, portanto, temos aqui o fluxo das embalagens. Muitas vezes tem uma pilha lá dentro, uma ou mais, e portanto também temos o fluxo das pilhas e depois temos o fluxo propriamente dito dos equipamentos elétricos. E portanto há aqui sinergias óbvias de abarcar uma única entidade gestora, abarcar todo o conjunto de materiais ou de fluxos que enquadram um determinado produto. Portanto, funcionamos numa lógica do princípio da responsabilidade alargada do produtor, que a Ana já referiu, isto em palavras simples, o que é que significa? Que no fundo o que se procura é que quando um determinado produto é colocado no mercado, estejam reunidas as condições nesse mercado para que esse determinado produto, quando acaba a sua vida útil, seja adequadamente gerido, seja recolhido, seja enviado para reciclagem e, portanto, à cabeça todos os custos inerentes a esta segunda vida estejam acautelados e haja uma entidade que se responsabilize em nome dos produtores para que isso aconteça. E é isso que nós fazemos. Em termos de aderentes, portanto, temos aqui cerca de 1.300 aderentes atualmente ao Eletrão, significa que são empresas que atuam no mercado nacional e que transferem esta responsabilidade da segunda vida para o Eletrão, e portanto nós agimos em nome deles, e temos aqui então as estatísticas do mercado que, como vemos, tem vindo a crescer, quer a nível de toneladas e em termos de unidades. Houve aqui uma pequena inflação no último ano, também devido ao período conturbado que vivemos, em que o que nós assistimos é que houve uma... Peço desculpa, tenho aqui esqueci-me de pôr o meu telefone no silêncio. Portanto, o que nós assistimos é que houve aqui um maior número de equipamentos a serem vendidos, mas pequenos equipamentos, muito ligados aos ITs, às tecnologias, e uma redução significativa a nível dos grandes equipamentos. Daí um maior número destes equipamentos. Colocações no mercado, só para vos referir, eu trouxe isto aqui. Nós não trabalhamos portanto, com todos os tipos de equipamentos, não são geridos de forma igual, há categorias, há 6 categorias de equipamentos e os brinquedos estão aqui incluídos na categoria 5 dos pequenos equipamentos elétricos em que foram introduzidos no mercado o ano passado 21.000 toneladas. Deixem-me dizer-vos que eu pedi aqui aos meus colegas da parte dos aderentes para me darem alguns números e o que eles me transmitiram é que nós, portanto, incorporamos nesta nossa atividade cerca de 340 toneladas por ano de brinquedos elétricos e eletrónicos. Portanto, é um número pouco expressivo, como eu referi no início, mas, portanto, com tendência a aumentar. Como é que nós gerimos então estes resíduos? Temos um conjunto do que nós chamamos locais de recolha,
que têm várias características ou características diferentes, desde logo os distribuidores, portanto, ao comércio. No fundo, enfim, pouca gente sabe ou ainda não é generalizado o conhecimento, mas um comerciante que vende um determinado equipamento elétrico, seja ele qual for, incluindo brinquedos, portanto, tem por obrigação legal retomar um equipamento equivalente no ato da venda. Ou seja, nós temos sempre, enquanto consumidores, teremos sempre a possibilidade de, quando compramos um equipamento novo, entregar no mesmo sítio um equipamento usado. E depois os distribuidores o que fazem é encaminhar esses produtos ou esses resíduos para o Eletrão. Temos aqui os seguros, enfim, para quem não domina este léxico dos resíduos, são no fundo os grandes sistemas de gestão de resíduos urbanos que integram os municípios e, portanto, também temos, obviamente, competências atribuídas aos municípios em termos de recolha de equipamentos elétricos aos municípios. Temos outro tipo de locais de recolha das mais variadas características, instituições, empresas, etc. Temos pontos Eletrão, portanto, que são os nossos equipamentos que estão na via pública ou em locais comerciais e em que qualquer pessoa pode utilizar para entregar os seus equipamentos usados. E depois temos algumas campanhas relacionadas com algumas instituições, como as escolas, como os bombeiros, os escoteiros, que a Andreia referiu no início, e portanto, temos aqui já um vasto número de locais de recolha onde qualquer pessoa se pode dirigir para entregar os seus equipamentos elétricos. E que já são mais de 6.000 em todo o país, e portanto, incluindo, obviamente, as regiões autónomas. Como é que nós funcionamos? Portanto, a estes locais de recolha disponibilizamos todo um conjunto de meios de acondicionamento para que estes equipamentos possam ser devidamente armazenados, que vão desde o pequeno pilhão de cartão até ao contentor metálico de 30 metros cúbicos. Portanto, tudo isto são meios que nós colocamos à disposição desses locais de recolha. E depois temos toda uma logística inversa que, no fundo, prevê a recolha desses locais, a concentração naquilo que nós chamamos os centros de recepção, onde todos estes resíduos vão ser triados pelas várias categorias e vão ser encaminhados para os vários destinos disponíveis no país ou no estrangeiro. Estamos a falar desde a reutilização, passando pela reciclagem e, por vezes, quando não há alternativas, também a valorização energética. Alguns dados da operação, mas o peso das várias categorias na nossa recolha. E depois também aqui referir um aspecto muito importante, que é também o contributo que este setor em particular pode dar para a economia e para a sociedade como um todo. Porque temos falado muito na questão do ambiente, que obviamente é a nossa prioridade, mas também temos que ter em conta que há toda uma economia por trás destes sistemas de gestão, porque nós, no fundo, trabalhamos com empresas de reciclagem nacionais, gerando postos de trabalho com esta dinâmica e contribuindo para, portanto, para o produto interno bruto do país, ainda para mais numa fase em que estamos, e, portanto, obviamente também temos aqui esta componente económica e social muito relevante associada a estes sistemas de gestão. Só aqui trazer também alguns dados estatísticos sobre as percentagens de reciclagem que conseguimos obter em cada uma das categorias. E também, obviamente, tinha que manifestar aqui também alguma relevância para outra das tarefas que as entidades gestoras têm, uma importante função, que é a função de sensibilização pública ambiental. E, portanto, nós também temos associados à nossa atividade um conjunto de campanhas que associam não só a parte mais de recolha, mas também uma componente de mensagem ambiental que é muito relevante para vários públicos-alvo. Uma delas é a Escola Eletrão,
E outra que trago aqui é uma campanha que temos tido muito sucesso, que é do quartel Eletrão. Portanto, permite que as pessoas entreguem os seus equipamentos aos bombeiros da sua região e, portanto, estamos aqui a fomentar a entrega, mas, por outro lado, também tem uma componente financeira importante, porque nós financiamos toda a atividade dos bombeiros e há também um conjunto de prémios associados. Um prémio significativo é para a Corporação de Bombeiros que atinge o primeiro lugar a nível nacional. Temos atribuído uma ambulância ou um carro de combate a incêndios e, portanto, também há aqui um apoio significativo a estas instituições que colaboram connosco nestas iniciativas. Para terminar, só aqui, então, lançar aqui um bocadinho a discussão sobre alguns desafios que temos perante nós. Aparentemente, podia-se dizer que estamos num bom caminho, e efetivamente é verdade, mas ainda não estamos naquilo que seria o desejável. Há metas comunitárias que temos que atingir a nível da recolha e o tratamento destes equipamentos, e o que se verifica é que, à medida que as metas são mais ambiciosas, e desde o ano passado que temos uma meta de recolha de 65% destes equipamentos, o que se constata é que os Estados-membros, no geral, não é Portugal em particular, é os Estados-membros, no geral, estão, regra geral, afastados ainda do cumprimento dessas metas. Portanto, temos aqui claramente que melhorar a nível do nosso desempenho enquanto sociedade para atingir as metas desejáveis. Passando aqui um bocadinho para o panorama nacional. O que é que se passa? Estamos, obviamente, ainda aquém da meta definida em Bruxelas e importa ver porquê, quais são as razões porque de facto não estamos a chegar lá. E eu chamava aqui então a atenção para dois aspectos que, do meu ponto de vista, ligam muito bem com o tema que nos traz hoje aqui, que é a questão dos brinquedos. Um dos aspectos, ou dois dos aspectos que, no fundo, justificam o facto de nós não estamos a cumprir a meta, são precisamente, por um lado, a acumulação nos domicílios. Eu devo dizer que saiu o ano passado um estudo recente, um estudo das Nações Unidas, que apontava que em cada casa, em cada domicílio, há em média 11 equipamentos elétricos fora de uso, ou porque já não são úteis, ou porque estão estragados. E, portanto, há claramente aqui um fenómeno importante de acumulação deste tipo de equipamentos em casa, e eu acho que isto é um aspecto que também é diretamente aplicável aos brinquedos. E trago-vos aqui um slide seguinte onde ilustro isso. Um outro aspecto importante é o descarte no lixo indiferenciado, ou seja, equipamentos que as pessoas acabam por atirar para o caixote do lixo normal, sem terem, portanto, uma separação, sem o entregarem aos recursos que temos disponíveis de recolha seletiva. E estes resíduos acabam, no indiferenciado, acabam por ser encaminhados para aterro, como o Mário dizia há pouco, ou a serem incinerados. E faço aqui a ligação precisamente com os brinquedos. Foi um estudo sueco que acabou de sair em dezembro do ano passado. É um estudo muito geral sobre os equipamentos elétricos e em particular sobre o fenómeno da acumulação no domicílio, e tem uma pergunta relacionada precisamente com os brinquedos. E, portanto, em que perguntam aos inquiridos por que razão guardam os brinquedos em sua casa. E, portanto, o que vemos aqui é que os motivos são vários. Enfim, presumo que nenhum de vocês fale sueco, mas destaco aqui estes dois à cabeça. Por um lado, há uma acumulação, porque as pessoas têm sempre a expectativa de que pode ser útil a algum familiar, a alguma criança próxima do agregado familiar ou da família alargada, ou mesmo para netos. E o segundo ponto é que as pessoas guardam na perspectiva de vender ou doar as instituições mais tarde.
Portanto, temos aqui claramente, eu diria que num projeto como o Replay, temos aqui claramente que intervir nesta área, e o Mário ficou um aspecto muito importante na sua apresentação, que é, no fundo, de que forma é que nós podemos motivar as pessoas a entregarem os equipamentos, neste caso os brinquedos que guardam em casa. E, portanto, temos que, de facto, conseguir dar a tal história, a tal noção de que há uma segunda vida para estes brinquedos e que eles vão ser úteis, claramente, num projeto desta natureza, e não simplesmente dizermos entregue porque vamos reciclar. E, no fundo, era isto que trazia para o debate. Obrigado. Muito obrigada. É muito interessante isto da acumulação. Nós temos estes vários pontos de recolha, não é? Onde estão a vir, apesar de pedirmos às pessoas para desmontarem os brinquedos, elas não estão a fazer a maior parte das vezes. E tem-nos entregue bastantes brinquedos. Apesar de focarmos no fim de vida, estão a vir brinquedos de todas as qualidades e muitos, muito bons. Mas um fenómeno que eu tenho observado, eu estou a fazer aqui recolha, prédio a prédio, semanalmente, no meu bairro. E a felicidade das pessoas a dizer, mas posso dar para doar também, e posso fazerem limpezas às suas casas, que tentaram fazer durante o período de confinamento e não tinham solução para os brinquedos, foi mesmo um motivador. Portanto, a opção de centralizar também a entrega de brinquedos que possam ir para doação e para reciclagem de fim de vida numa só operação, acho que vai trazer aqui mesmo a motivação correta, não é? Boa, muito obrigada. Vamos passar, talvez aqui a perspectiva um bocadinho maior do que é, estamos a falar de várias coisas. Por um lado, o papel das entidades, não é? Fundamental, e de todo um circuito, e desta responsabilidade do cidadão de reciclar bem e ter eventualmente até maiores motivações para o fazer, não é? E cada vez estão a aparecer mais mecanismos ainda testados, como os pay as you throw, não é? Pague quando o lixo que gera, isso. Mas queria convidar talvez o Vítor para trazer o olhar da perspectiva do que é gerir não é? Resíduos à escala de uma cidade e talvez, e assim com isso, entendermos como é que funciona uma operação nesse ciclo inteiro, não é? Quais são as responsabilidades de cada um e onde é que estão realmente os desafios, porque com o consumo também, agora estamos num timing que é muito particular, mas regra geral, não é? A infraestrutura cresce, mas o consumo também, e portanto é mesmo um desafio gigante. Conta-nos um bocadinho da tua experiência. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Zero Waste Lab por me convidar para estar presente aqui. Infelizmente não produzi nenhuma apresentação atempada, portanto vão ter que ouvir-me só. Também fazendo um bocadinho o meu enquadramento, contrariamente ao Mário, mas igual ao Ricardo, eu venho das áreas da engenharia. Pronto, sou engenheiro do ambiente de base, depois com um mestrado na área de engenharia dos sistemas. Pronto, e a minha formação de base no ambiente e depois a abrangência de ver tudo que anda ligado com a engenharia de sistemas, conjugado com o destino que me levou a trabalhar dentro da área dos resíduos. Pronto, eu trabalhei na área dos resíduos numa primeira parte da minha vida a estruturar, pronto, numa altura muito entusiasmante, porque foi começarmos a alargar e a escalar os sistemas de recolha seletiva na cidade de Lisboa. Pronto, depois tive uma pausa para outras atividades, voltei em 2011 já com uma certa estabilidade nos sistemas porta a porta e a darem aqui um bom contributo para as taxas de separação da cidade de Lisboa. E pronto, entre 2011 e 2018, obviamente a cidade vai evoluindo, vai dinamizando, que foi, pronto, estou a falar em 2018 porque foi a altura em que houve mais uma quebra dentro da minha atividade ligada com os resíduos, e durante este período, entre 2011 e 2018, pronto, houve aqui, da minha parte, uma aprendizagem, não é, com os serviços,
enquanto a pessoa que estava à frente deles e com a articulação com entidades como a Eletrão, como a Cidade de Ponte Verde, a Novo Verde, tudo que foi sociedades gestoras que existem no nosso universo. Pronto, fez-me aqui um bocadinho ligado com a minha vontade sempre de perceber os sistemas todos na globalidade, investir um bocadinho, e é aquilo que eu estou a fazer atualmente. Portanto, eu neste momento não estou ligado muito à área da gestão dos resíduos, estou tudo naquele universo que é o universo da economia circular, e é aí que faço a ponte entre os projetos da Câmara e os projetos da Agência de Energia e Ambiente. Pronto, a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, para quem não a conhece, pronto, é uma agência que apareceu já há várias décadas com um objetivo inicial de trabalhar a eficiência energética e a eficiência da água, e tem numa lógica de metabolismo urbano perceber como é que os materiais, pronto, aqui a água, a energia, e depois mais tarde, e é aí que eu entro já, pronto, havendo alguns ensaios daquilo que são os materiais, não é? Pronto, e os materiais, e dentro da lógica da economia circular, pronto, é começarmos aqui um bocadinho a olhar os resíduos como matérias-primas secundárias, pronto, porque aí é que está, digamos assim, o desafio todo pronto, e toda a mudança que nós vamos verificar nas próximas décadas, porque quer a nível mais macro, a União Europeia está a lançar uma série de legislação e de diretivas que vai fazer mexer aqui um bocadinho toda esta forma. Pronto, isto é muito motivador para as cidades, e as cidades ligadas com esta questão dos resíduos ou das matérias-primas secundárias e da economia circular são, digamos assim, os melhores os melhores laboratórios vivos. E porquê é que são os melhores laboratórios vivos? Porque, pronto, é nas cidades que nós temos uma maior concentração de população, e daí diretamente, pronto, envolve um maior consumo, uma maior utilização de materiais, de água, de energia. Temos também concentrados nas cidades das organizações, digamos, mais empreendedoras e mais inovadoras. É nas cidades que estão as universidades, está a inovação, estão as startups, e portanto para mudarmos e para testarmos novos modelos de abordar toda a lógica e a filosofia, como olhamos para as matérias-primas, as cidades estão aqui. Pronto, e Lisboa tem estado a trabalhar nesse sentido. Pronto, posso-vos dizer, acabou agora no final do ano de ver aprovado pela rede das cidades C40, que são um conjunto, já não são 40 cidades, já está muito para além disso, que trabalham num objetivo comum, que é o combate às alterações climáticas e à redução das emissões de carbono. Pronto, e aqui, pronto, isto anda tudo ligado, não é? Como vocês sabem, pronto, independentemente daquilo que é as emissões dos gases de efeito de estufa que vêm da produção de energia, pronto, há aquilo, pronto, estamos a chegar a pontos que conseguimos começarmos a preocupar com aquilo que é as emissões embebidas, digamos assim, e essas estão nos materiais e naquilo que pronto, que ainda continua a ir parar aos sistemas de gestão dos resíduos. E é um bocadinho aquilo que Lisboa está a fazer, pronto, é posicionar-se um bocado como um desses laboratórios vivos, em que quer estudar novos modelos de olhar para tudo aquilo que passa por ela, que entra como materiais, como água, como energia, e aqui focando mais nos materiais, porque são aquilo que depois do descarte vai dar o resíduo. Pronto, Lisboa está uma série de projetos europeus, com medidas, com planos de ação, a querer testar tudo aquilo que está a montante do tratamento e do destino final para fazer. Pronto, e estamos a falar de testar repair cafés, testar sensibilizações para consciencializar a população para uma maior redução, dar aqui entrada a empresas inovadoras que tenham produtos que consumam menos materiais, que promovam também a olhar para os produtos como serviços. Aqui, pronto, fazendo um bocadinho dos produtos como serviços, isto é de uma extrema utilidade quando nós temos um carro, uma impressora, qualquer serviço que é prestado, e que aquilo que depois já deixa de ter utilidade
ou há qualquer coisa, ou pode não deixar de ter utilidade, mas há qualquer coisa de melhor, de valor acrescentado que é mais interessante, pronto, esse objeto que deixa de ter esse valor, ou deixa de ser tão interessante, ir diretamente para a fonte que o produziu para poder ser recondicionado, remanufaturado, reconstruído, etc. Portanto, temos aqui uma poupança tremenda em termos materiais. E é um bocadinho isto que Lisboa, pronto, não falando aqui um bocadinho a montante daquilo que é os resíduos. Obviamente que sim, pronto, que isto é pronto, a reciclagem e, pronto, e nós neste momento temos a consciência, por exemplo, e se vocês olharem, pronto, ainda um bocadinho antes de vir aqui, fui buscar alguma inspiração ao Port Data e continua a haver aqui uma confusão que também, pronto, ainda hoje também de manhã li um relatório da Loop. A Loop é uma associação internacional que trabalha estas questões, uma das associações internacionais que trabalha estas questões da economia circular. Ainda continua a haver aqui um bocadinho uma nebulosidade à volta do que é a taxa de separação dos municípios e aquilo que efetivamente é os materiais que entram, pronto, naquilo que é como matérias-primas secundárias, não é? Pronto, nós, municípios, recolhemos resíduos, pronto, pedimos e apelamos à nossa população para fazer uma separação eficiente, que ponha o papel todo dentro do papel, o vidro no vidro, as embalagens nas embalagens, que adira e vá aos pontos de eletrões, aos pontos de recolha de eletrónicos, pneus e todos esses fluxos que estão organizados. Mas que, pronto, nesse relatório que lia na Loop e falava um bocadinho nesta... Pronto, isto é terrível, porque pronto, eu tenho essa consciência e estamos aqui num grupo pequeno e longe de mim, não quero lançar a confusão naquilo e desmotivar as pessoas a reciclarem. Mas pronto, Ana, com o teu percurso todo de Zero Waste Lab já falámos várias vezes nisto, não é? Porque o plástico é uma coisa terrível, porque independentemente daquilo que nós separamos, efetivamente aquilo que depois tem mercado como matéria-prima secundária, é ainda muito aquém daquilo que nós desejamos para o futuro, não é? Pronto, que é pôr todos estes materiais num círculo e que não haja necessidade de irmos distrair mais nada, mas pronto, isto tudo está um bocadinho tudo na ordem do dia e a explodir, como eu dizia, à escala europeia, quando no novo plano de ação da economia circular acabado no final do ano passado pela União Europeia, em que, pronto, eles começam a olhar para incorporar externalidades no custo dos materiais, porque, pronto, e eu lia também hoje nesse relatório da Loop, que é, obviamente que nós cidadãos temos aqui um papel voluntarioso e temos consciência ambiental e, portanto, procuramos fazer, mas isto não passa só pelo voluntarismo, não é? Pronto, nós temos que começar a incorporar externalidades no custo dos materiais que extraímos e isso é que vai alavancar aqui uma série de mercados, porque pronto, nós... Na atualidade, por exemplo, o mercado do petróleo, o petróleo está num valor que permite fazer material primário, não é? Plásticos primários a um custo mais competitivo que aquilo que podemos comprar no trabalho todo que nós fazemos. Por exemplo, Lisboa, apelamos a nós cidadãos para separar bem o plástico, a Valor Sul faz o seu trabalho de fazer a sua separação dentro dos lotes, mete-os no mercado, mas o que a realidade é que pronto, o material primário continua a ser muito competitivo, pronto, e está a ser feita uma série de coisas para se mudar um bocadinho esse paradigma. Neste plano de ação de economia circular da União Europeia, também outra grande questão que se vai investir nos próximos anos é no redesign, e que os brinquedos e os eletrónicos entram também muito ao barulho, digamos assim, que é fazer um desenho muito mais simples, muito mais modular, que permita a reutilização de todas estas componentes sem termos necessidade de ir buscar materiais primários. Fazer, pronto, aqui também obrigar os produtores a porem manuais de reparação, que é uma questão que, como há pouco, por exemplo, o Mário dizia quando falava com os produtores de brinquedos, ver esta dinâmica toda legal que está a entrar, acredito que quem está no mercado se assusta um bocadinho, não é? Porque, pronto, se nós estamos
a levar as coisas para um campo em que prolongamos ao máximo o valor e a utilidade dos materiais e dos objetos, fazendo aqui a aplicação destas medidas, tem que levar aqui uma mexida muito grande da forma como o mercado se comporta na produção dos novos produtos e ser rentável, não é? E, portanto, é um bocadinho, para não me alongar também muito mais, porque ainda temos aqui mais oradores, é um bocadinho isto que a cidade está a fazer, está a olhar um bocado para isto e tudo aquilo que são oportunidades de testarmos, não é de testar, abrirmos um bocadinho a porta do município para ser experimentador, não é? E pronto, um projeto que eu vou começar agora a trabalhar com a agência é um Living Lab dentro do Hub Criativo do Beata, em que vão ser testadas uma série de coisas ligadas com mobilidade partilhada, com produção de alimentos nos telhados para reduzir a pegada ecológica desses materiais. Portanto, tem ali uma série de coisas e é estes laboratórios que a cidade quer trazer para dentro delas, para além daquilo que está a fazer, obviamente, em aprimorar todo o trabalho da recolha, aumentar as quantidades e a qualidade dos resíduos orgânicos que recolhe, de articular e criar comunidade e ecossistema com as entidades gestoras, etc. Pronto, é um bocadinho isto. E peço desculpa aqui um bocadinho por o meu discurso um bocado deambulante e até um pouco confuso, tenho essa noção, mas como isto anda tudo ligado e é um mundo tão grande, pronto, tentei aqui num menor curto espaço de tempo dar um bocadinho o panorama daquilo que é, pronto, a minha visão Vítor Vieira e aquilo que a cidade está a fazer. Boa, obrigada. Não, tocaste aí nos pontos super importantes e acho que agora realmente a economia circular está-se a abrir enquanto tema de uma forma gigante. Acho que o tema, um ponto que tocaste dos produtos como serviços tem imenso futuro. Nós trabalhamos até esse tema muito ao nível comunitário dos bairros, não é? Se eu precisar de um desaparafusador, poder ir buscar ao banco de materiais, não é? Sim, é isso, pronto, são esses laboratórios, ter as bibliotecas de materiais, promover as feiras de segunda mão para, pronto, haver aqui, porque, por exemplo, pronto, só para vos dar só e ser muito rápido, pronto, em termos de ligar isto com as emissões embebidas, nós temos grandes setores de atividade que são os mais emissores de carbono para a atmosfera, que é o da construção, é o da alimentação e dos têxteis, que são áreas em que a cidade todos os dias entram quilos e quilos e quilos de materiais, não é? E, portanto, estes três eixos prioritários são daqueles que nós temos os olhos mais postos em cima, pronto. Obviamente que o plástico tem aqui uma grande, pronto, está na ordem política do dia, pelas questões ligadas com os oceanos e pelo fechado dos mercados orientais a receberem tudo aquilo que era materiais de plásticos mistos que vinham da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, mas que, pronto, em termos de cidade, se nós conseguirmos ter melhores eficiências no uso dos materiais, na construção, criar a alimentação de maior proximidade e de ciclo curto, e também nesta questão dos têxteis, com as reparações, com as vendas em segunda mão, prolongar a vida, porque então esse setor é terrível, não é? Pronto, nós tínhamos duas coleções por ano, neste momento as grandes marcas, que também já se começam a reinventar e a reintroduzir novos conceitos. Nos têxteis é de 4 ou 5 estações para fazer o trabalho delas, não é? Que é vender os produtos que produzem. Boa, é isso, momentos de revoluções muito fortes. Foi bom teres fechado aí nos plásticos, porque saltamos assim aqui para o Pedro, também para contar um pouco o que o Pacto Português dos Plásticos está a fazer e principalmente no cumprimento da meta europeia para que todas as embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis. Eu punha assim um boldo em reutilizável ou compostáveis, mas tem sido um trabalho muito importante, acima de tudo, para unir toda a cadeia de valor. Pedro, conta-nos um pouquinho e depois a seguir vamos aos desafios também e às perguntas. Muito bem. Se calhar faço uma apresentação, mas só como guia. Claro. E pegando também aqui num comentário que o Vítor estava a dizer, que é um bocadinho a nossa razão de ser, a falta de mercado para materiais secundários, no caso específico dos plásticos,
que, apesar dos esforços que têm sido feitos e apesar também da pressão legislativa que tem sido feita cada vez é maior, ainda é difícil. O compromisso que a União Europeia conseguiu alcançar de forma, eu diria, voluntária, através da iniciativa da Circular Plastics Alliance, é 10 milhões de toneladas de materiais secundários colocados no mercado. O mercado europeu absorve cerca de 60 milhões de toneladas de plásticos. Portanto, estamos a falar de cerca de 20%. Ainda falta muito para conseguirmos a verdadeira circularidade. É um bocadinho aqui que nós entramos e que entra o Pacto Português para os Plásticos. Portanto, nós temos uma visão muito, eu diria, muito direta, muito simples. Portanto, criar uma economia circular para os plásticos, na qual os plásticos nunca se convertem em resíduos nem em poluição. E fazemos parte de uma rede internacional que é liderada pela Fundação Ellen MacArthur. Neste momento, só para ficar com uma perspectiva, são 10 os pactos implementados em todo o mundo e que aplicam exatamente esta visão que nós estamos a aplicar em Portugal nos diferentes países e nos diferentes contextos. Foi a forma que a Fundação encontrou de implementar esta visão global que tem de uma economia circular para os plásticos de forma concreta, porque as especificidades de Portugal são muito diferentes da do Chile e dos Estados Unidos. Por exemplo, uma diferença muito simples entre Estados Unidos e Portugal. Nos Estados Unidos podemos utilizar polipropileno para contacto alimentar, polipropileno reciclado. Em Portugal ainda não, só se for quase reciclado quimicamente, que em boa verdade acaba por ser exatamente igual ao material virgem. Mas, portanto, aqui estes diferentes contextos são abordados pelas entidades que lideram os pactos nos diferentes países e, fazendo parte de uma rede, torna tudo muito mais simples, nomeadamente ver o que é que está a ser feito noutros países, por exemplo, porque é que determinada ação pode ser feita num país e não está a ser feita ainda em Portugal e, portanto, servir de inspiração. Perceber também erros que vão sendo cometidos pelos diferentes países e pelos diferentes pactos e evitarmos, assim, esta duplicação de erros e, sobretudo, coordenar-nos, e aqui mais a nível europeu, porque também existe o Pacto Europeu para os Plásticos, coordenar-nos no sentido também de criar pressão junto da decisão política para que a legislação seja conducente a soluções cada vez mais circulares e sustentáveis. Por exemplo, agora fala-se muito na transposição da diretiva dos plásticos de uso único para Portugal e para os Estados-membros, que tem que ser feito até o início do verão. Mas lá está, é uma diretiva sobre os plásticos de uso único e dentro da iniciativa, desde a indústria à ONG, se calhar a visão de a diretiva contra os descartáveis teria muito mais interesse, porque se calhar vamos substituir muitos destes plásticos de uso único por outros descartáveis também de uso único e que criam outros problemas que nós se calhar ainda não sabemos hoje, mas que podem ser ainda piores amanhã. Portanto, é um bocadinho nesta lógica de partilha de informação, partilha de experiência, eu diria pressão conjunta que existem nos diferentes pactos e é um bocadinho o nosso papel também aqui em Portugal liderar esta iniciativa, que conta já com cerca de 100 entidades-membros. Portanto, o pacto foi lançado em 4 de fevereiro do ano 2020, portanto, um mês exatamente antes da pandemia, com cerca de 50 entidades, e hoje já somos mais de 100. Eu acho que aqui o interessante é demonstrar que em Portugal a cadeia de valor dos plásticos está mesmo comprometida com esta transição, porque mesmo num ano de grandes dificuldades tivemos muita indústria, tivemos muito retalho, tivemos muitos recicladores. Hoje tenho aqui pelo menos 2 membros do Pacto Português para os Plásticos, a Câmara Municipal de Lisboa e o Eletrão. Portanto, é muito importante, e a Zero Waste lá, claro. Isso aí, Ana, eu nem digo parte do princípio que já é sabido. Mas, portanto, contar aqui que realmente esta rede é importantíssima e é importantíssima para concretizar esta visão de uma forma muito direta, através destas metas que a Ana estava a destacar 2, eu vou destacá-las com certeza, mas também vou tocar nas outras, que também julgo que são todas elas muito, muito importantes. Portanto, a primeira passa por eliminar tudo aquilo que é problemático e desnecessário, portanto, vai muito na linha daquilo que é a diretiva dos plásticos de uso único, mas vai além da diretiva. Portanto, os membros não só definiram os itens que estão na diretiva, explicaram porquê e o que é que querem fazer para os substituir quando houver necessidade por algo mais sustentável, mas também foram incluídos outros itens e ainda foram incluídas uma lista, eu diria, pendente, que vai ser reavaliada em 2022
perceber se a inovação e a tecnologia permitiram resolver os problemas dos plásticos que estão nessa lista para 2022 ser revista. Aquilo que nós precisamos, nomeadamente embalagens de plástico, que é o foco do Pacto, e aqui também destacar que o foco do Pacto é as embalagens de plástico, porque representam 40% do consumo de plástico todos os anos e 60% da produção de resíduos de plástico todos os anos. Portanto, é o foco central, sobretudo da produção de resíduos e, por consequência, da produção de poluição. E, portanto, o que nós queremos é garantir que 100% das embalagens sejam, e como a Ana estava a dizer, preferencialmente reutilizáveis, sempre nesta lógica, recicláveis também, mesmo que sejam reutilizáveis, temos que garantir que no fim de vida, porque tudo tem um fim de vida e no fim de vida estas embalagens deverão ser recicláveis. Aquelas que não são reutilizáveis também garantir que pelo menos são 100% recicláveis, para podermos pelo menos abrir a possibilidade da reciclagem e da reincorporação destes materiais e em casos muito específicos a compostabilidade. Depois, as outras metas passam por garantir o crescimento, eu diria, significativo da taxa de reciclagem de embalagens de plástico em Portugal, que hoje em dia anda na casa dos 35%, e nós queremos até 2025 chegar aos 70%, é um grande salto, mas é um salto que todos os membros do Pacto se comprometeram, e depois, para fechar a economia circular, a incorporar este material que é reciclado em novas embalagens, cerca de 30% em média. Aqui a média tem a ver com as entidades que, sobretudo as que trabalham com alimentos, têm limitações na incorporação de plástico recicláveis, que não conseguem puxar esta meta para cima. Mas aqui, mais uma vez, todas estas metas em 2025 são acima daquilo que é pedido pela Europa, são acima daquilo que é pedido pela Circular Plastics Alliance. Portanto, o Pacto Português para os Plásticos assumiu aqui um bocadinho a liderança, eu diria, de Portugal neste processo. E depois temos uma meta que daqueles 10 pactos nenhum tem e que nós achamos fundamental e que foi ponto de honra dos membros quando fundamos a iniciativa, que é a sensibilização e educação dos consumidores para a utilização circular dos plásticos. Costumo dizer, nada serve estarmos a garantir uma economia circular de determinada embalagem se depois o consumidor, no fim do dia, preferir a embalagem ao lado, que não tem nenhum tipo de preocupação ou não perceber sequer o esforço que está a ser feito por parte da cadeia de valor para que seja possível um sistema de depósito, porque uma recolha porta a porta. Portanto, é muito importante envolver o consumidor em todo este processo. Portanto, a iniciativa aqui em Portugal é coordenada pela Associação Smart Waste Portugal. Para quem não conhece, é uma associação empresarial relativamente recente, portanto foi fundada em 2015 e trabalha muito na lógica da visão do resíduo como um recurso. Portanto, deixam de existir resíduos, passam a existir matérias-primas secundárias, e tenta, por juntar vários setores, juntar setores que às vezes não falariam e que podem, os resíduos de um ser o recurso do outro. Eu tenho um exemplo muito prático de uma experiência profissional em que os resíduos de plástico de uma indústria da área do papel e da floresta acabaram por ser absorvidos por uma indústria de plásticos que os incorporou em novos produtos. De outra forma, se não houvesse esta rede, talvez esta relação não seria possível. Então é um bocadinho este estímulo que a Smart Waste pretende dar e depois trabalha diferentes áreas e uma delas os plásticos, e dentro dos plásticos lidera esta iniciativa em Portugal. E depois temos então os nossos membros, os membros efetivos, que são a cadeia de valor dos plásticos, vai desde do produtor de matérias-primas ao reciclador, passando por toda a indústria, pelas marcas, pelo retalho, pelas entidades gestoras, portanto todos e cada vez mais representados no Pacto Português para os Plásticos, permitindo também sair aqui um bocadinho de silos setoriais e perceber, e o retalho perceber a indústria, e o reciclador perceber a entidade gestora e o produtor de matérias-primas, e portanto aqui com este entendimento mútuo acelerar projetos de inovação, por exemplo, e sobretudo ultrapassar barreiras que se começa a perceber que são comuns ao longo de toda a cadeia de valor. Contamos também com muitos membros institucionais,
que têm um peso também muito considerável e que vão desde da ONG às entidades de educação, ensino universitário, os municípios, direções gerais, agências públicas, enfim, associações setoriais, e que são as entidades que apoiam os membros efetivos a atingir as metas. Portanto, os responsáveis pelas metas são os membros efetivos, os membros institucionais apoiam-nos com todo a desbloquear barreiras, a promover a inovação, etc. Como dizia o Vítor há pouco, a cidade de Lisboa a servir um bocadinho de laboratório vivo, portanto é um bocadinho esse o papel dos membros institucionais. E também destacar o apoio institucional, quer da Presidência da República, quer dos 3 ministérios que nós consideramos que estão mais ligados a esta temática da circularidade dos plásticos, tanto o ambiente, a economia e o mar, que também apoiam institucionalmente a iniciativa, e eu diria aqui um bocadinho mais que institucionalmente, acompanham a iniciativa com regularidade, ouvem-nos com regularidade, o que é importante naquela lógica de desbloquear barreiras e criar os incentivos certos para acelerar a inovação, que permite esta maior circularidade. Em termos concretos, como é que isto se traduz na prática? Este grande conjunto de pessoas com uma grande visão e grandes metas. Portanto, temos 6 grupos de trabalho ativos, que reúnem com bastante regularidade e que trabalham sobretudo cada uma das metas do pacto. E aquele primeiro, métricas e definições, trabalha aquilo que é a forma como os membros vão reportar estes dados. E só também para conhecimento, nós arrancamos a semana passada com o primeiro processo de reporte de dados dentro do pacto. Portanto, os membros efetivos, as entidades públicas e os municípios vão reportar onde é que estão em relação às metas para os anos 2019 e 2020. Portanto, vamos ficar com uma ideia de onde é que estamos para então ajustarmos a estratégia no sentido de chegarmos onde queremos, que são as metas de 2025. E depois promovemos um conjunto de atividades de conhecimento, portanto, webinars, aqui 2 exemplos, onde vamos buscar entidades, sobretudo, até aqui a estratégia era ir buscar entidades de fora, portanto, da rede dos pactos, chamar exemplos que demonstrem, por exemplo, no primeiro caso, da semana da Reuse, exemplos concretos de onde a reutilização é feita em escala e com resultados práticos muito, muito diretos. E temos aqui trouxemos exemplos quer na lógica business to business, quer na lógica business to consumer, casos concretos que estão a resultar e que demonstram que a reutilização não é assim um bicho-papão tão complicado. Nós estamos fartos de reutilizar, às vezes reutilizar plástico é que é um bocadinho complicado. Quando falamos em louça reutilizável em plástico para o takeaway, ficamos todos um bocadinho atarantados, mas quando vamos ao restaurante e reutilizamos várias vezes os pratos que já foram usados por outras pessoas, aí já não temos problema. Portanto, às vezes aqui o plástico cria eu diria um bloqueio e é um bocadinho aí que nós também queremos trabalhar nestas sessões de webinars. E aqui a inovação upstream da embalagem, e aqui com eu diria, inovação muito disruptiva. Trouxemos a Loop, que é reconhecida pelos sistemas de reutilização, mas trouxemos também uma empresa americana que se chama Mori, que criou um spray que permite eliminar a embalagem, sobretudo na área alimentar. Portanto, é extraordinário o que já está a ser feito, e foi um bocadinho para servir de inspiração e também para criar ligações com os nossos membros. E depois a nossa parte de comunicação, aqui associada à meta número 5, portanto fizemos uma campanha a nível nacional que arrancou com o Pacto, foi um bocadinho dar a conhecer o Pacto, mas também já estimular o consumidor a continuar a reciclar, a reduzir e a reutilizar, e foi uma campanha que foi disseminada por todos os membros da iniciativa online. E depois contamos com 2 retalhistas que decidiram voluntariamente colocar a campanha em loja, o que foi para nós extraordinário, porque de repente, num ano em que o único sítio onde nós podíamos ir era ao supermercado, os supermercados tinham a campanha do Pacto Português para os Plásticos e, portanto, conseguimos chegar a muita gente dessa forma. Depois isto teve algum impacto em termos de comunicação social e que tem vindo a crescer e que reflete também o interesse, eu diria, do público nesta temática, sempre com uma lógica ainda muito, eu diria, negativa face ao material.
quando nós entendemos que a percepção negativa deve ser face ao comportamento. O material não tem culpa, o plástico é plástico, a forma como o utilizamos é que pode não ser a mais correta e, portanto, esta comunicação também tem permitido, eu diria, ir um bocadinho contra a diabolização do material e ir mais focado no comportamento e naquilo que cada um de nós pode fazer, desde a cadeia de valor ao consumidor, para promover uma economia circular e para acabar com a poluição de plásticos na natureza, oceanos, terra, etc. E, portanto, aqui só a apresentação final, a fotografia, eu diria, da praxe, que foi no dia 4 de fevereiro, portanto, aqui respeitando todas as normas da DGS na altura, sem distanciamento social e sem máscara, 50 dentro do palco. Hoje somos mais 100 e eu costumo destacar que mais do que o número de entidades é o número de pessoas com diferentes experiências e diferentes níveis e diferentes conhecimentos, diferentes de estudo, que juntas são capazes de fazer coisas extraordinárias e nós temos vindo a assistir a isso no âmbito da iniciativa neste primeiro ano. E, portanto, também aqui, se calhar, estimular o pensamento de algo parecido nesta área dos brinquedos, que eu acho que também é muito relevante, e o trabalho da Zero Waste Lab tem sido extraordinário nesta área, tem demonstrado já resultados muito concretos, como a Ana explicou há pouco. São cada vez mais as cidades que querem aderir a esta iniciativa e, portanto, parabéns, Ana, e parabéns à organização pelo projeto. Boa, muito obrigada. Bom, temos aqui assim um panorama bem alargado de muita coisa que acontece na reciclagem, as várias pontas por onde pegar. Eu gostava, se calhar, de perguntar dos que estão aqui presentes se têm alguma pergunta assim a colocar e se quiserem abram o microfone e façam, porque já que não estamos muitos. Sem cerimónias. Ana, se não houver ninguém que queira intervir, eu posso fazer uma pergunta ao Mário, que é o professor. Abrimos aqui a discussão entre nós. Sem dúvida. Não, é uma mera curiosidade, porque ele focou a questão de facto, termos, quando definimos qualquer programa de recolha de resíduos, seja eles quais forem, temos que efetivamente definir muito bem qual é o nosso âmbito e aquilo que podemos admitir e aquilo que não podemos admitir. E ele focou esse aspecto muito bem. Só tinha uma dúvida em relação à questão do vidro, porque efetivamente nós sabemos que o vidro é um componente que aparece, não digo que seja muito frequente, mas aparece nos equipamentos elétricos e nos brinquedos, e nós acabamos por o gerir como outro componente qualquer, com os devidos cuidados, mas efetivamente é um componente que pode ter reciclagem garantida. E por isso queria perguntar ao Mário quais foram as bases para o facto de excluírem o vidro dessa hipotética retoma dos brinquedos no projeto que tinham delineado na altura. Ora, boa pergunta, Ricardo, boa pergunta. Eu aproveito, antes de responder a essa pergunta, dizer que o Eletrão criou um site que é ondereciclar.pt, recomendamos vivamente, podem ir procurar o sítio mais próximo onde reciclar. Faça publicidade aqui. Obrigado pela publicidade. Faça aqui a pub, tem aqui um cantinho, pub, que é muito útil porque podemos escrever o resíduo que temos na mão, não é? Pneus e aparecem os sítios para reciclar enfim, é uma plataforma de uso público, gratuito e um serviço público, diria mesmo. Sim, nós baseámos muito naquilo que foi a ideia da Thomas of Maine dos Estados Unidos. E eu creio que tinha a ver com segurança, exclusivamente, não é? Com a segurança das pessoas. Portanto, evitar os brinquedos que tenham vidro nesse sentido. Agora também, enfim, o principal problema pode ser nos elétricos eletrónicos, precisamente, não é? Que esses contêm vidro. O resto dos brinquedos
Penso eu, não me estou assim a recordar de nenhum. Mas penso também poderá ter a ver com o receio. Pronto, o vidro tem sempre aquele problema quando é os vidros temperados e os pirex e com películas que é uma grande confusão quando vai no lote, não é? Por causa das contaminações e destruir tudo. E se calhar por uma forma também não deve haver tanto vidro na questão dos brinquedos, e que não o Mário, porque o Mário pronto, na altura não baseou-se um bocadinho naquilo que pesquisou, mas se calhar da origem de não incluir o vidro talvez seja por aí, não sei, Ricardo. Mas também sou eu agora aqui a especular, não? Estamos todos. Mas pronto, no caso dos elétricos é tema, obviamente. A maior parte dos brinquedos elétricos e eletrónicos acabam por ter um ecrã ou qualquer enfim, componente que possa eventualmente ter vidro. E no nosso caso, ainda não encontramos. Não encontram. Ainda não apareceu nenhum, realmente. Só apareceram ecrãs, pronto, porque mesmo os tablets e isso só nos têm aparecido os falsos, quase, chamamos assim. Né? E os outros já não são tão considerados brinquedos. Acho que estão numa categoria um pouco à parte do brinquedo e, portanto, têm ido diretamente para o eletrão. Mas eu achei muito interessante a tua apresentação sobre a acumulação nos domicílios, não é? Vou realmente reforçar bastante esse ponto. Sara, bem-vinda. Queria saber, Manon, tem uma pergunta que queiram aqui fazer? Se não, entro eu, talvez. Calhar, posso fazer uma pergunta. Pronto, a minha pergunta é mais na questão do processo de reciclagem mesmo, porque quando falamos da reciclagem, especialmente do plástico, esquecemos frequentemente de mencionar que o material, primeiro, o material não pode ser reciclado de forma infinita e que durante o processo há sempre uma parte que se perde, o que chamamos de downcycling, em vez de upcycling. E pronto, isso significa que mesmo se fosse reciclado 100% das nossas embalagens, precisaríamos ainda extrair mais matéria-prima. E a minha pergunta é mesmo em termos de metas europeias, porque acho que não são definidas metas de reutilização efetiva das embalagens. E eu gostaria de saber a vossa opinião, por que o processo de implementação de um sistema de reutilização é tão lento em Europa e por que não há metas de reutilização e que o foco está apenas na reciclagem. É isso. E uma pergunta mais larga. Não sei se era clara, mas pronto, é isso. Não, eu posso dar uma primeira abordagem, visto que eu tive a manhã toda a trabalhar nisso. Aliás, por acaso, até há bem poucos minutinhos. Não é verdade, primeiro, que a Europa não esteja a estabelecer metas de reutilização para embalagens. Está sim, e está neste momento a redigir essa legislação, essa diretiva, que depois será transposta para a lei nacional. Dificuldade da reutilização, é preciso que nós tenhamos algumas cautelas, mesmo ao nível ambiental, quando falamos da reutilização. A reutilização também tem impactos, não é? Nomeadamente no uso de água, não é? Águas, hectares, tratamento, mas sobretudo transportes. Não é? Portanto, essa é uma primeira cautela que nós temos de ter com a reutilização. Percebendo isso, e, por exemplo, nós estamos hoje a produzir o primeiro relatório em Portugal que eu tenha conhecimento sobre como é que está o estado da arte no que diz respeito à reutilização em Portugal, porque não tínhamos sequer o diagnóstico do país sobre esse assunto. E isso é extremamente importante. A reutilização, em algumas áreas, para nós NOA agora, é fundamental promover, nomeadamente, por exemplo, hotelaria e restauração que serve refeições, não encontramos nenhuma justificação para a pessoa ir almoçar ou jantar, já que eu bebo no restaurante com a minha comida e, portanto, o natural é que a minha embalagem seja reutilizada. Não é? Isso parece-me lógico. Mas temos de continuar a prever situações em que a pessoa vai levar a bebida para fora. Não é? Eu compro uma água no café e quero levar comigo
no transporte. E, portanto, aí, de facto, a reutilização, se calhar, não é a melhor ideia e a melhor conceito. Como, por exemplo, zonas muito distantes das fábricas de reenchimento, a reutilização não é uma boa ideia. Começa a ser uma má ideia a partir de X quilómetros, no fundo. E, portanto, o que me preocupa nas metas de reutilização é elas serem cegas, ou seja, dizer tem que ser 55. Depende, no fundo depende. E o que nós estamos a propor é algo muito mais pensado, que tem a ver com a categoria. Por exemplo, é muito simples eu pensar em reutilização de garrafas de cerveja. Já temos fábricas com capacidade para isso, etc, etc. É muito difícil pensar em reutilização de garrafas de vinho, por exemplo. Pela dimensão das cooperativas, pelo prejuízo que isso traria na própria, enfim, de criar pequenas unidades de reutilização e até pelo perigo de estragar um produto nobre como o vinho. Portanto, nós temos de apostar na reutilização, é um facto. A Europa está a estudar isso. Portugal está a estudar isso, curiosamente. Há gente a estudar isso, não somos só nós. Nós estamos a dar o nosso contributo. Agora, acreditamos que sim, que a reutilização tem de crescer, mas ela sozinha, e já temos contas sobre isso, não vai resolver o problema. Vai ajudar a resolver o problema. Na realidade, tal como na energia, o que nós temos a chegar à conclusão é que nesta área da economia circular é na soma de uma série de soluções que vai estar o 100%. E não há nenhuma solução que resolva tudo. Nem a reciclagem, nem os ecopontos, nem o sistema de depósito, nem a reutilização. Cada um tem o seu papel e isso deveria ser definido. Mário, há previsão de quando é que poderemos ter acesso a esse estudo, por exemplo? Vai estar disponibilizado público ou não? Top secret. Mas isso depende mais dos meus clientes do que de mim, não é? Eu não posso, mas os clientes, quando eu entregar, estão à vontade. Mas eu não posso. Força, Ricardo, desculpa. Vai para a gaveta. Não, eu só gostava de intervir aqui, não no âmbito das embalagens, mas eu venho de um setor, eu trabalhei 15 anos numa entidade gestora de veículos em fim de vida. E se de facto há um exemplo paradigmático daquilo que pode representar a reutilização na gestão de um fluxo de resíduos, é o dos veículos em fim de vida, onde há percentagens de reutilização da ordem dos 30%. Portanto, é brilhante desse ponto de vista. E dessa experiência que tivemos, eu identifico alguns fatores que contribuíram para isso. Em primeiro lugar, logo, as características do próprio produto, que é um produto que tem valor. Portanto, um carro é um bem que tem muito valor. Qualquer pessoa, basta ver o que é que nós pedimos para pagar a compra de qualquer carro, e por outro lado tem um período de vida útil muito alargado, o que também potencia a dimensão do mercado. Ninguém reutiliza equipamentos que têm um mercado muito pouco expressivo. Para além disso, para além das características intrínsecas do produto, houve também algum trabalho de base, nem sempre fácil, com os produtores. Os produtores tiveram que assumir aquilo que penso que foi o Vítor que referiu. Os produtores tiveram que assumir de uma vez por todas que tinham que passar informação sobre como desmantelar o carro, como aproveitar as peças, no fundo passarem uma informação que qualquer produtor não gosta de dar, porque, vamos ser sinceros, qualquer peça em segunda mão que é vendida é menos uma peça nova que é vendida. Mas, de facto, houve trabalho neste mercado e conseguiu-se, de facto, trabalhar no âmbito da transferência da informação para quem reutiliza, no âmbito das garantias, é um aspecto muito importante para a reutilização. Não basta reutilizar um determinado produto, é importante passar ao cliente desse novo ou desse produto em segunda mão garantias de utilização, não só de segurança, mas também de possibilidade de retorno se a peça ou o produto não estiver em condições, e a certificação também, ou seja, a reutilização tem que prevencer
a reutilização não pode ser artesanal, tem que ser profissional também, tem que ser um setor profissional que de facto permita ombrear, estar ao nível do setor da peça nova, do equipamento novo. Os eletrodomésticos agora deram um grande salto nesse sentido, não é? Em termos legislativos, a extensão dos tempos de vida. Da obsolescência programada, não é? É um tema difícil, mas de facto, no caso dos carros, é um setor bem sucedido. No caso dos elétricos, estamos a dar passos no sentido positivo, Ana, conforme referias, mas ainda estamos um pouco por trás e de facto temos aí, concordo, a reutilização tem sido o patinho feio de toda esta hierarquia de gestão de resíduos, mas tem muito potencial e eu acho que finalmente estamos aqui num ecossistema em que se começa a ver de facto muitas áreas, muitos setores a trabalharem nesse sentido. E eu estou convencido que vamos ter bons resultados num futuro não muito longínquo. Espero que sim. Reutilização e reparação. Sim, eu estava a ouvir o Ricardo e ainda há uns meses atrás estive a fazer um curso sobre economia circular das Nações Unidas e um dos exemplos que eles exploraram muito foi o setor automóvel e davam como uma boa prática, pronto, um exemplo, e passo a publicidade à Renault. A Renault, pronto, neste momento quase que abraça todos aqueles elos mais típicos do círculo da economia circular, pronto, em ter carros que põem em regime de aluguer o carro volta, é recondicionado e volta ao mercado. Há peças que depois, quando o carro já está em final de vida, são reutilizadas, tudo aquilo que é aproveitado pode ser como componente noutro. Pronto, é testado outra vez a qualidade e é reintroduzida a peça. Pronto, os têxteis dos estofos e os vidros pronto, já criaram elos, pronto, porque isto da economia circular, fala-se muitas vezes num loop que é único, não é? E não, pronto, isto tem que ser sistémico e arranjar parcerias com outras atividades industriais que não propriamente aquela de origem, não é? Pronto, e no caso dos veículos, eles vendiam, tinham já um parceiro que retomava tudo o que era têxteis e napas de estofos, pronto, tudo o que era cabelagem ia também diretamente para outras fábricas e, portanto, tinham já ali uma cadeia de valor e um sistema circular muito, pronto, já muito desenvolvido. Eu gostava de mencionar aqui, veio agora aqui à mente também um dos temas que não foi falado, estamos a falar aqui muito do aproveitamento dos materiais, etc., mas que é uma fatia até bastante grande do que ainda vai para aterro, que é o tema dos biorresíduos, que representam cerca de 40%, não é? Corrijam-me se estiver errado, do que vai para depositado em aterro e que tem uma capacidade de upcycling de vida, no fundo, não é? De regeneração gigante. Portugal está bastante atrasado em relação a muitos países, mas pronto, finalmente está a chegar lá e até 2023 vai ser instituído e alargada a toda a rede nacional, não é? A recolha de resíduos orgânicos para compostagem e para a regeneração dos solos, tão fundamental, não é? Num país que sofre de grandes secas e de poluição dos solos, contaminação, etc. Portanto, eu acredito que também temos aqui metas muito fundamentais, datas, não é? 2023, 2025, em que acredito que vamos ter assim grandes saltos qualitativos e quantitativos nestes domínios. Marcelo, força, já que temos aqui uma pergunta do público. Marcelo, queres falar? Não. Oi. Força. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. Eu trabalho com um concerto de brinquedos aqui no Brasil, em Curitiba. Eu fiquei muito feliz em conhecer a iniciativa da Plastic Replay, que tem muita similaridade com o trabalho que eu faço aqui. Mas ainda o meu trabalho é muito artesanal. Então eu ouvi agora o Ricardo falando, né, sobre a questão do artesanal, e eu tenho uma experiência onde eu estou querendo trazer muito contato das pessoas
que geram os resíduos direto das casas. Esse exemplo que vocês trouxeram, as porcentagens, eu fiquei muito feliz em saber ali os 44 para doar para famílias e 34 para vender ou doar para instituições. São bem o público que eu trabalho hoje. E eu vejo muita oportunidade de a gente atuar na educação dessas pessoas para a reutilização, e o brinquedo, ele dá uma oportunidade de aumentar, ampliar para que mais pessoas possam atuar, porque não tem esse risco, como foi citado, do carro, né? De você estar afetando uma segurança grande. Então, se mais pessoas pudessem ter essa oportunidade de aprender métodos para consertar os seus próprios brinquedos, seria a forma de a gente atuar nesse público de 34% e 44%, acho que é isso, para fazer a reutilização dos resíduos dentro de casa. Aí queria ver como vocês veem isso, se vocês querem complementar alguma coisa e que oportunidades a gente veria para fazer isso ser efetivo mesmo. Boa, obrigada por esta intervenção. Eu queria juntar aqui talvez 2 pontos, e que nós vamos também, depois eu mando o convite para essas discussões, que é, por um lado, a importância do ecodesign, daqui para o futuro. O ecodesign é uma coisa é um tema de que se fala muito e pratica-se pouco, não é, ainda, e portanto ainda há um grande caminho, e tem que haver uma motivação também para as empresas para prepararem produtos, não é? E oferecer eventualmente a reparação enquanto serviço, não é? Porque o objetivo é sempre vender mais e vender o novo, e portanto há aqui um papel muito interessante de entidades, pode ser mais artesanais, mas também sociais, a fazer esta ponte com as comunidades. A Manon sabe um pouco mais disso, que é francesa, e traz-nos essa experiência de França. Em França já está a ser instituído um sistema de responsabilidade alargado de produtor para os brinquedos, e o grande foco está na capacitação da reparação em todo o país. Eles já têm várias iniciativas como a tua, que o dá para recriar. Nós aqui em Portugal temos pouco. Há assim um exemplo muito antigo em Lisboa, que é o Hospital das Bonecas, não é? E assim uns poucos, mas não há uma prática de reparação. E em França eles estão realmente a capacitar pequenos projetos, não é? Ou pequenas iniciativas para poderem abraçar maiores quantidades, não é, de brinquedos, muito ao nível dos bairros e das comunidades. Portanto, eu também acredito muito neste equilíbrio entre o que são as grandes marcas, não é, e o profissionalismo, mas também essa proximidade da comunidade. Portanto, falaremos mais para a frente só sobre isso, e portanto vamos explorar sem dúvida esse tema. Mas aqui, se calhar, podemos também trazer já a experiência do Plastic Replay, porque estamos a desmontar brinquedos, então estamos a ver a complexidade da concepção dos brinquedos. E agora, acho eu, se queremos falar de um sistema de reutilização e de reparação dos brinquedos, acho que poderia ser muito difícil a implementar, porque as peças são várias, têm como parafusos muito pequenininhos. Pronto, então aqui, quando a Ana estava a falar do ecodesign, achei um papel essencial se queremos dinamizar um sistema de reparação e reutilização dos brinquedos. Uhum. É isso. Uma coisa interessante nós estamos a fazer aqui com a nossa montagem, não é? Estamos cerca de 20% dos brinquedos nós estamos a categorizar como problemáticos. São coisas que nós não conseguimos mesmo desmontar. E na mesma lógica do que foi feito no Pacto Português dos Plásticos, não é? De identificar quais são os plásticos problemáticos, vamos fazer a mesma coisa com os brinquedos e mandar esse relatório, não é? Também para produtores, para ver se consegue influenciar de certa forma a eliminação de alguns tipos de juntas, de parafusos, enfim. E aqui, se calhar, posso trazer mais pequenas coisas da experiência da França. Pronto, eles estão a avaliar a possibilidade de criar um sistema de responsabilidade alargada do produtor pelo setor de brinquedos, que iniciará em 2023.
com início oficial em 2023, mas tem de ser operacional em 2024. E aqui tem um foco muito forte no ecodesign, encorajar o ecodesign, e com um sistema de bônus-malus que está a ser pensado. Por exemplo, se as empresas facilitam a reparabilidade dos brinquedos, a ecovalor que elas têm de pagar será diminuído. Pronto, tem este sistema que vai ser normalmente implementado e acho que pode ser um bom incentivo. Boa, obrigada. Bom, voltando aqui, para aproveitarmos um bocadinho, queria juntar aqui para a discussão e ouvir acima de tudo as vossas opiniões sobre talvez dois caminhos que estão a ser bastante promovidos, uns mais do que outros, não é? Para ajudar e incentivar mais a reciclagem. Não é? Um deles é o sistema de depósito, que já falamos, não é? Aqui levemente para as garrafas, que agora está a ser bastante alargado, embalagens de bebidas acima de tudo, mas que se poderia alargar a outros fluxos de resíduos. E o outro é o sistema Pay as you throw, não é? Que é que no fundo tentar também dissociar esta taxa de resíduos, que agora foi duplicada no início deste ano, de 11 euros, não é? Para 22 por tonelada, se não me engano, e que toda a gente paga igual, independentemente se reciclam bem ou mal, e portanto há aqui uma oportunidade de se criar uma justiça muito mais real e a pessoa pagar, no fundo pagar menos se reciclar bem, e aí trazer um motivador económico. Eu acho que estes dois sistemas, não é? O de depósito e o de uma justiça económica pelas boas práticas, não é? Podem realmente dar um grande avanço no cumprimento de metas, mas acima de tudo, mais do que metas, é fazermos bem para o planeta, não é? E esta responsabilidade real de deixarmos um rastro mais positivo pela nossa passagem aqui. E portanto, soltei assim, mas gostava de ouvir a vossa opinião um bocadinho. Sim, se calhar posso começar eu. Pronto, relativamente aos sistemas de depósito, sem dúvida, não é? Pronto, e acho que tem que se começar também, pronto, nesse relatório que eu vos falava há pouco da Loop que via hoje, pronto, também aqui ligado com o sistema de depósito é importante dar uma informação clara ao utilizador do que é que vai para reutilização e o que é que vai para reciclagem. Pronto, isto para as pessoas ficarem claras do que é que está aqui em questão, não é? É ser transparente. Relativamente aos sistemas Pay as you throw, pronto, que são promissores e justos, porque se nós, pronto, enquanto cidadão, reduzimos, e se a filosofia associada ao Pay as you throw é excelente, em termos, e agora passando aqui para a minha atividade de Vítor Vieira, antigo gestor de resíduos na cidade de Lisboa, é uma dor de cabeça, pronto, uma cidade instalar um sistema de Pay as you throw, não é? Pronto, então, de uma forma generalizada para chegar a todos os municípios. Pronto, nós em Lisboa começámos a fazer um bocadinho esse papel quando implementámos a taxa de resíduos, e fizemos o teste com aquilo, pronto, com uma coisa que Lisboa continua a dar resposta, que é a alguns grandes produtores, que foi trabalhar com essas entidades que produzem mais de 1.100 litros por dia e que estavam a ser recolhidas pelo município, dizer-lhes, olhem, pronto, íamos lá, fazíamos uma avaliação da composição dos resíduos que eles produziam, diziam, pronto, isto é assim, se vocês puserem tudo no indiferenciado, a taxa é esta. Se fizerem a separação, pronto, nós estimamos que tem aqui X% de embalagens de vidro e de papel, pronto, como o sistema tem benefício através de todo o ciclo, pela Valorsul, pela sociedade, e pelas entidades gestoras, pronto, isso não é, os resíduos que são separados não têm custos importados ao município, portanto abate-se na tarifa. Pronto, isto foi
um ensaio de Pay As You Throw que Lisboa fez. Mas já várias cidades também o fizeram aqui em Portugal, não é? Já houve um piloto já em 2016 em Guimarães, se não me engano. Sim, Guimarães tem a parte histórica, mas pronto, Guimarães tinha uma parte histórica com 30 ou 40 contentores, não é? Pronto, não estou a tirar o mérito de... Eu não sei muito bem, foi depois, lá está. Agora, quando passas para uma escala com a produção de Lisboa, as coisas não são assim tão fáceis. E pronto, e depois nós... Só dar aqui mais um pointer. A cidade de Milão, se eu não me engano, consegue fazer isto já a uma grande escala. Eu tenho uma dimensão já... Os primeiros estudos que vi sobre Pay As You Throw vieram de Copenhaga, e Copenhaga já é uma sociedade com uma grande cultura ambiental e de separação, e a implementação do sistema levou a aparecerem, digamos, lixo abandonado na via pública. Okay. Não com grande expressão, mas pronto, e aqui no caso de uma cidade como Lisboa e com o Estado... demais, não é demais, pronto, obviamente nós não podemos fazer porque as pessoas ainda têm que se trabalhar com uma série de pilotos pequeninos para depois começar a escalar, não é? Desafiante. Mas pronto, a cidade acabou agora, pronto, finalmente, porque esteve durante não sei quanto tempo em discussão de tribunal, pronto, já está a fazer a instalação do sistema de gestão de resíduos que vai permitir contabilizar, pronto, os basculamentos de contentores por cada recolhida, não é? Pronto, e isso, a partir daí, com estas informações, nós podemos começar a construir pequenos pilotos e a dar pequenos passos para ir para o futuro. Pronto, fazer a generalização a toda a cidade, pronto, isto seja em Lisboa, seja pronto, é complexo. Pronto, esse exemplo de Guimarães é interessante, porque pronto, eles tinham quase um tratamento de VIP, não é? Pronto, eles iam buscar o lixo dentro do estabelecimento ou da habitação, eram 20 ou 30 pontos de recolha. E a Maia também teve Começou agora também, não é? Pronto, também teve, pronto, fazia ali um ensaio, não estava a importar, mas fazia uma fatura, digamos, fictícia, em que, pronto, consciencializava através da sensibilização. Pronto, e é por esses caminhos o Pay As You Throw é bom, para dizer a minha opinião, é bom, tem que se dar passos muito cautelosos e sustentados, não é? Pronto, e sólidos, porque partir assim de peito aberto é estragar o espírito do Pay As You Throw. A minha curiosidade é porque é que está a demorar tanto tempo também a fazerem-se esses testes, não é? Assim, mas pronto, não sei, isto é realmente complexo. Pois saiu. Estamos nos dois, fomos nós que lançámos a campanha da Maia e estamos no sistema de depósito. Não é? Lixo de facto é connosco. Quando se fala em lixo, vem parar a nossa secretária. Ora bem, sistemas de depósito. Vamos começar, visto que estamos a ser atacados neste momento pelos todos os ambientalistas em conjunto, exceto a Quercus. É justo agora usar este meu fórum alargado de 10 pessoas para me defender. Sim, do que é que se está a passar. Eu à Ana já expliquei. Vamos lá ver, o sistema de depósito é igual ao reutilizável, é usar com moderação, ok? E tenho pena de eu não ter conseguido explicar, porque falei com a Susana Fonseca e com todos os outros, explicar a nossa posição, que está plasmada no documento, de adiar a implementação do vidro. E tem a ver exatamente com isso, que é quando nós começamos a olhar. É claro que numa primeira abordagem, quer dizer, não pensando em mais nada, o sistema de depósito é uma excelente ideia. Pronto, eu tenho uma garrafa, eu uso a bebida e devolvo ao sítio e eles devolvem-me o depósito. Espetacular, boa ideia. E vai funcionar. Vai sim senhor, tem taxas de reciclagem de cerca de 90%. 85% no pior caso e 90%, 92%, 93% nos melhores casos. Portanto, de facto, há que pensar muito bem porque é que a NOAA, que assinou o documento, diz não ponham vidro já, não é? Porque parece, assim de repente, parece uma má ideia. Só que só é uma má ideia se a gente não estiver a olhar para o que é que se está a passar e para todo o sistema logístico
que é uma componente ambiental importantíssima, como é evidente, enquanto os carros não forem elétricos e mesmo quando forem, preciso que a energia seja elétrica. O sistema logístico, neste momento, para recolher o vidro em Portugal, é um pesadelo. Deixem-me só explicar aqui uma coisa, porque nós, quando estamos a ver o sistema de depósito, mesmo o Estado, mesmo a Secretária de Estado, olha muito para o sistema de depósito e pensa em máquinas de recolha de reverse vending, pronto, que foi o que implementámos em Portugal, ou aquele piloto que temos em Portugal. De facto, na reverse vending, eu, quando coloco lá a garrafa, a máquina conta e depois tem a possibilidade de destruir essa mesma garrafa. O problema é que os sistemas de depósito não podem viver só de reverse vending. Têm de viver também de recolha direta, porta a porta, em orecas. Portugal tem o maior número de orecas por habitante da Europa. Okay? Só paralelo com a Grécia, e temos pelo menos mais 50% por habitante do que Espanha, que já tem muitos. Portanto, quando nós começamos a desenhar um sistema de depósito para recolher aos orecas portugueses, vamos supor que temos 80 mil orecas, vamos recolher só a 20 mil. Já não estou a dizer que vamos recolher aos 80, porque isso seria insano. Mas vamos recolher a 20 mil orecas. Uma recolha nos oreca tem este problema, é que eu não posso partir as garrafas de vidro. Eu tenho que ir buscar ao oreca inteiro, porque tenho que levar a uma estação de contagem. A estação de contagem tem que contar quantas garrafas são, que é para eu devolver o depósito. Nós temos que começar a pensar como é que isto funciona. Pronto. Foi algo que eu não consegui transmitir à zero. Ou então tenho que contar à porta do estabelecimento, seja qual for a forma. Eu tenho que contar aquelas garrafas. Pronto. E, portanto, eu não posso partir o vidro. Se eu não posso partir o vidro, eu tenho que transportar ar, na realidade. E quando eu transporto ar, quando eu começo a somar as quantidades de ar que tenho que transportar, vê-se facilmente e faz-se as contas rapidamente que o sistema de depósito, no seu sistema manual, é impensável. É impensável. Nós já estamos em 3 milhões de quilómetros de percursos de carros a gasóleo. Não pode ser. Ok? Portanto, o que nós dizemos... Uma curiosidade minha, pronto, não estão aí, não entraram com cenários de logísticas inversas ao entrar. Pronto, este é que é o problema. Vamos lá. Esse é o ponto que eu ia dizer a seguir. Ao ser resíduo, eu não posso transportar em conjunto com produtos alimentares. Portanto, a partir do momento em que é um sistema de depósito, aquela garrafa é um resíduo. Se é um resíduo, eu não posso transportar em conjunto com as outras garrafas, por incrível que isso pareça. Mas se for uma reutilização, como estava a dizer a Manu há bocado, já posso. E reutilização poderia ser super eficaz, não é? Exato. Portanto, o que nos parece é, primeiro, e peço-vos só que olhem para o nosso relatório, que está agora em consulta pública, com essa honestidade intelectual, que é, o nosso pedido é, o que é que deve estar no sistema de depósito e quando? E nós dissemos, tudo, menos o vidro, calma lá, porque isto era para implementar a 1 de janeiro de 2022. O vidro não estamos preparados para tomar essa decisão agora. Plásticos, metais, entrava já. Vidro, calma aí que temos que fazer contas. Pronto, que é o que estamos a fazer. Porque parece-nos que para a Oreca é muito mais inteligente apostar no reutilizável, para o consumidor, se calhar, o sistema de depósito pode ser uma boa solução, dentro do mesmo material vidro. Estão a ver? Portanto, eu e a Zero, curiosamente, nós e a Zero, não estamos em oposição, estamos exatamente a fazer a mesma coisa, que é qual é a melhor ideia ambiental para o país. Só que nós estamos a pôr mais coisas na equação, que a Zero não pôs. É só tão simples como isso. Mas isso eu digo-vos a vocês, diga a Zero, diga à Susana com tranquilidade. Ela não me liga nenhuma, como é óbvio, o trabalho dela é pressionar. Acho bem, acho ótimo, porque pressionando é que nós podemos fazer os trabalhos que ajudem à decisão. Mas eu estou totalmente tranquilo que aquilo que lá escrevi, voltava a escrever, porque é uma preocupação ambiental. Claro que também é uma preocupação económica, porque 3 milhões de quilómetros de gasóleos é muito dinheiro e é claro que a indústria não está na disponibilidade de pagar. Mas antes do dinheiro tem o petróleo. Esse não estou eu na disposição que eles paguem. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se escreve. Nós olhando para boas ideias, nós olhamos de fora e dizemos, uma boa ideia, temos de ter essas cautelas, que é,
espera lá, é uma boa ideia, é uma boa hipótese de trabalho, vamos começar a fazer contas, vamos desenvolver o sistema e vamos chegar à conclusão. É uma boa ideia, não é uma boa ideia. Nós chegamos à conclusão e, digo-vos, já refizemos os cálculos umas quantas vezes, porque é complexo, e eles vão piorando. Vão aparecendo mais quilómetros e vão piorando. E depois, quando vemos os case studies, pensem só nisto. Nós fomos falar, até foi a Zero que marcou essa reunião, com a Lituânia, e a Lituânia tem tudo no sistema de depósito: vidro, metal e plástico. E tivemos a falar com a Lituânia e falámos com eles sobre a inclusão do vidro. A Lituânia tem 10 mil toneladas de vidro colocadas no mercado por ano. E disse o lituano, não vamos dizer que é mentira, que tem 40 caminhões no verão por dia à porta da sua unidade de contagem. Só tem uma no país. Portanto, eles têm 10 mil toneladas. A nossa proposta, o que está escrito, é passar 400 mil toneladas para um sistema de depósito. Isto significa que nós temos 40 caminhões todos os dias em todos os centros de contagem. Estão a ver? E isto é insano. É impensável. Portanto, o sistema de depósito vai ter um lugar em Portugal? Parece que vai ter. Para o plástico, para o metal, de certeza. Até para o plástico é essencial, sobretudo o PET. Porque senão não conseguimos recuperar, como dizia o Pacto para os Plásticos, nós não podemos reintroduzir se ele não estiver devidamente limpo e, portanto, para o PET ele é fundamental. Para os metais não é fundamental, mas é tão económico que justifica-se. Para o vidro, achamos que um dia ele vai entrar no sistema de depósito? Achamos. Esse dia não é 1 de janeiro de 2022 ou 2023, porque não estamos em condições de tomar essa decisão agora. Mas terá de ser uma parte do vidro, e para nós, a parte do vidro que vier do consumidor e não do canal Horeca. Portanto, isto simplifica a questão. Estão a ver, quando se põe números num papel, a discussão fica completamente diferente. É importante que as decisões sejam fundamentadas e que haja realmente uma boa base de informação para o fazer, não é? Quanto ao Paias e o Trão, Paias e o Trão é um outro problema que é mais simples de resolver. Ele é essencial que a gente resolva este problema, mesmo porque é obrigatório, e eu acho que o Paias e o Trão tem várias virtudes. Tem esta enorme dificuldade, tem duas dificuldades. Uma é política, portanto, quem é o primeiro Presidente da Câmara que levanta o dedo, e o Vítor conhece bem estes meandros, quem é o Presidente da Câmara que levanta o dedo e diz: epá, sim senhor, vamos colocar aqui o valor justo. Porquê que isso é um problema? É porque nós andamos há anos e anos a pagar um valor que não é o justo, não é o valor correto. Estamos a pagar abaixo do que é o correto, não em todas as câmaras, imagino que Lisboa não, mas em muitas câmaras estamos a pagar abaixo do valor justo. Porquê que estamos a pagar abaixo do valor justo? Estamos todos a pagar uma média. Portanto, nós estamos a pagar por aqueles que não fazem a reciclagem. Certo? Nós, aqui os 10 que fazemos reciclagem, estamos a pagar pelos outros que não fazem reciclagem. E não estamos a pagar o nosso e eles a pagar mais, que era o que devia acontecer. Pronto. A dificuldade política acresce a dificuldade tarifária, que é uma tarifa tem que ser justa e igual para todos os cidadãos. E isso parece-nos também um princípio óbvio. E essa é a extraordinária dificuldade do Paias e o Trão. Curiosamente, é a parte tarifária. Porque quando se implementa numa Câmara Municipal, tanto quanto possível, ela devia ser implementada na Câmara como um todo. Eu tenho dificuldade em implementar tarifas diferentes em zonas diferentes. Tenho essa dificuldade. E implementar num sítio todo, numa Câmara toda, não é muito fácil. Há várias soluções para isso. Também estou com a Ana, já devíamos estar mais avançados. Eu percebo uma parte do atraso, não percebo o atraso na sua totalidade. Mesmo que o Paias e o Trão já existe nos outros países, não é preciso inventar absolutamente nada de novo. A grande dificuldade é a coragem política e, por outro lado, as injustiças que o novo sistema tem. Pronto, ninguém quer comprar esta mudança de sistema que vai introduzir outras injustiças. Portanto, o que temos hoje é injusto, não há dúvida. E o Paias e o Trão é um injusto noutro nível. Pronto. Só que o de hoje, já toda a gente comeu. E o novo, vamos ter que explicar tudo de novo às pessoas e vai tudo gritar. Estão a ver?
todas as grandes mudanças, imaginem, quando se introduziu o IRS, quando o IRS passou a ser pago à cabeça e nos era devolvido depois, nesse ano foi uma grande confusão. Hoje, a Manon nem sabe o que é que estamos a falar, não é? É novinha, nem sabe o que é que estamos a falar. Aquilo é tudo automático. Pago o IRS também. É tudo normal. É o cálculo das externalidades nos preços dos produtos que o Vítor falava. Isso é que seria uma grande revolução também. Mas acredito que sim, vamos ter um dia o Pay As You Throw. Pelo menos na Maia está a começar a experiência, desde segunda-feira. Sim, fiquei contente de ver. Bom, chegamos ao fim do nosso tempo. Temos aqui, poderemos ainda falar de muita coisa. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. E fica aqui também aberta a porta para continuarmos as discussões e aqui a nossa porta também sempre para testar e pilotar algumas situações que precisam desse espaço. E espero que tenham uma ótima semana e vamos explorando também através do replay e dos brinquedos, enquanto ponto de acupuntura podemos testar também uma série de novos formatos, de parcerias, e é sempre à base das parcerias que evoluímos. Pronto. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.